Marcos, capítulo 3. Vamos ver com muita atenção os versos 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Pai, nessa manhã, mais uma vez juntos, como tua igreja, teus filhos, nós pedimos ao Senhor que abra os céus para nós e revele-nos algo mais da glória da pessoa e obra do teu Filho, Senhor Jesus, e da gloriosa relação do Senhor com a tua igreja, o teu povo, aqueles que o Senhor chamou. Pela tua bondade e fidelidade, te pedimos que o Senhor abra a tua palavra aos nossos olhos e fale o Senhor mesmo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem então nós introduzimos alguma coisa a respeito de discipulado e colocamos para os irmãos a ideia bíblica que o desejo de Deus, isso é muito claro em toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento, é andar em comunhão com aqueles que Ele chamou, para que por esta comunhão o seu próprio caráter, seu próprio ser seja organizado, tecido na vida daqueles que Ele chamou. Tantos são os versículos que apontam para esse propósito. Tantos. Ontem eu citei 2 Coríntios 3,18. Todos nós, não Paulo, não seus cooperadores na equipe apostólica, todos nós, 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A ideia lá é exatamente esse processo, de glória em glória, de um degrau de glória a outro degrau de glória, nesse crescimento ascensional, que, se o Senhor permitir, nós vamos tocar um pouco hoje, falando sobre a vida de Jó, esse redemoinho ascensional de Deus. Então, o propósito de Deus é nos conduzir de glória em glória na sua própria, segundo a sua própria imagem. Um outro texto muito importante, Romanos 8. Romanos 8, de 28 a 30. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. O texto de Marcos que nós lemos também começa com esse verbo, com essa ação soberana de Deus. Ele subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, a chamada eficaz, soberana de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Depois ele vai mostrar qual é o propósito, que é o bem. Então, nós cometemos uma primeira dificuldade ao ler esse versículo. Primeiro, extraí-lo do contexto. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Observe que aí não tem a palavra estar na frente. Não tem nenhum hífen aí e nem a palavra estar na frente. Não é todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Porque muitas vezes o trabalho transformador de Deus passa por um desconforto, um mal-estar. Porque o que Deus tem em vista não é o bem-estar dos seus filhos. Esse é o evangelho da prosperidade, antibíblico, herético, até mesmo diabólico.
porque condena a igreja a ser uma creche espiritual. Cada um quer o seu pirulitinho e o seu chocalinho. Quando Deus extrai o pirulito, extrai o chocalinho, nós fazemos o beicinho, porque o nosso mal-estar foi tocado, não é? A creche, Deus não nos chamou para ser uma creche. Ele deseja moldar em nós o caráter do Filho, Cristo, para que a expressão do Filho seja robusta, vigorosa na sua igreja. Que chance nós teríamos de ser testemunho para o mundo, sendo uma creche espiritual? Cada um preocupado com o seu donzinho, cada um preocupado com a sua gracinha, com a sua bençãozinha, com as suas coisinhas. Aonde nós chegaríamos com isso? Todas as coisas cooperam para o bem, singular, não plural. O bem é um bem, o bem. E também não, como disse, não bem-estar, o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vamos devagar e entendendo o que estamos lendo. O verso 29 vai chamar o propósito de bem, ou vai mostrar qual é o bem como sendo o propósito. Então, o verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, lá desde a eternidade antes da fundação do mundo, como também diz Efésios capítulo 1, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem, olha a palavra importante, conformes. Fala tudo, né? Conformados. Essa forma é o nosso Senhor. O Senhor, então, está trabalhando pela sua palavra e pelo seu Espírito. Os dois campos de ação fundamentais de Deus. Seu Espírito e sua palavra andam juntos, são inseparáveis. O Espírito sem a palavra seria misticismo. A palavra sem o Espírito seria legalismo. Mas o Espírito e a palavra é palavra viva. Então, predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele, que é o unigênito de Deus, o único, seja o primogênito entre muitos irmãos. O primeiro, aquele baseado no qual todos os outros estão sendo modelados, modelagem, conformados. É a palavra aí, e é esse exato o sentido do que o Espírito Santo quis nos dizer quando inspirou Paulo a escrever esse texto. Então, mais um texto sobre o assunto. 2 Coríntios 3,18, Romanos 8, 28 a 30, e muitos mais. Muitos mais. Filipenses 1, o apóstolo Paulo diz naquela carta que o Senhor, que subordinou a si todas as coisas, tem como seu propósito transformar, Filipenses 1, 29, 30, finalzinho do capítulo 1, transformar-nos até mesmo no que concerne ao nosso corpo de humilhação, é o que ele fará naquele dia da sua vinda, para ser igual ao corpo da sua glória. De novo você vai ver esse propósito de Deus ali no texto de Filipenses, tocando especificamente a questão do corpo. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. E são então tantos textos. Você vai ver nos capítulos Apocalipse, especialmente no 5 e depois no 21, a mesma ideia, muito, muito linda. Quando João, capítulo 4, quando tem a visão do trono no Apocalipse, ele vai descrever aquele que está sentado no trono. Ele diz assim: a sua aparência é como jaspe. 4 de Apocalipse. Aquele que está sentado no trono tem a aparência de jaspe. Quando ele vai descrever a Nova Jerusalém, no capítulo 21, ele vai descrever os fundamentos. E diz a palavra que os 12 fundamentos se referem aos 12 apóstolos do Cordeiro. Esses aqui de Marcos, que ele chamou os que mesmo quis. Então lá diz que o primeiro fundamento é de jaspe. E se você ler todas as listas que designam os nomes dos apóstolos, você vai ver que Pedro vem sempre em primeiro lugar. Simão Pedro. Simão significa instável, é o seu nome. O Senhor chamou Simão, instável, o filho do João, o João ninguém, para ser transformado de glória em glória na sua própria imagem, de tal forma que quando nós olhamos para o primeiro fundamento da Nova Jerusalém, no capítulo 21, a sua aparência é de jaspe. A mesma aparência do seu Senhor. A mesma aparência do Cordeiro que está sentado no trono, em Apocalipse, capítulo 4. O Senhor tomou aquele caco de barro, Simão, que nada é, que nenhum futuro tinha. O máximo que ele conseguiria na sua carreira esplendorosa de pescador seria um epitáfio no seu túmulo escrito: aqui jaz Simão, o filho do João,
o melhor pescador da Galileia. Mas o Senhor pegou essa massa disforme e transformou de glória em glória na sua própria imagem. Então nós vemos Apocalipse 21, o primeiro fundamento é de jaspe, e esse é Simão Pedro. Irmão, que coisa maravilhosa, que magnífico chamamento. Que chance nós teríamos de viver qualquer tipo de vida relacional sem resposta a esse propósito? Como é que nós vamos falar sobre vida conjugal, sobre ser bom pai, disciplinar filhos, ser modelo, se nós não temos respondido a esse supremo chamado, a esse supremo propósito? Então, voltando ao texto de Marcos, ele chamou, assim como Paulo falou lá em Romanos, os que ele mesmo quis, e se a escolha é soberana. Todas as vezes que você pergunta para o Senhor, por que eu? Ele tem dois tipos de resposta. O primeiro tipo de resposta está em Mateus 11. Quando o Senhor passa por algumas cidades, prega o Evangelho, e as cidades o rejeitaram. E o Senhor era para sair daquelas cidades assim, triste, né? Passou, pregou, ninguém recebeu sua palavra. Mas ele sai daquela cidade e adora. Mateus 11. Veja ali nos versos 25, 26, Mateus 11. E ele fala assim... Esse verso que eu vou citar é o 25, especificamente. Ele diz assim, graças te dou, ó Pai. Depois de ter sido rejeitado em Cafarnaum e outras cidades. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos. E as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai. Qual motivo o Senhor ocultou dos sábios e veio revelar para esse povinho aqui, esses João ninguéms? Porque assim foi do teu... Esse é o motivo. Deus não é movido por nada externo a Ele. Deus é perfeito, completo em si mesmo. Ele é automovido. Ele foi movido pelo seu próprio amor e chamou quem Ele mesmo quis. Então, o Senhor Jesus adora, mesmo a sua palavra e até mesmo a sua pessoa, ter sido rejeitado naquelas cidades. Porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, será que a nossa vida cristã começa por aí ou será que começa conosco? Nós fomos atraídos por aquela igreja, como nós chamamos. Nós somos atraídos por aqueles irmãos, nós encontramos um ambiente social de convivência, lá eu me sinto tão bem, lá eu escuto a palavra, lá eu ouço uns cânticos. Onde que nós temos tido a visão da origem do nosso chamamento? Ele chamou. Sabe, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que o Senhor Jesus morreu por essa massa que se chama a igreja. Isso é uma verdade bíblica, mas ela tem que ser singularizada. Paulo diz assim, ele me amou, e a si mesmo ele se entregou por mim. Esse mim, é tão importante, né? Então ele chamou os que ele mesmo quis. Agora veja só o verso 13. E vieram para junto dele. Interessante que Marcos, e saiba bem, um comentário importante, apenas de passagem. Sabe quem está por trás do Evangelho de Marcos? Quem? Pedro. Não há nenhuma dúvida. Pedro. Irmãos, há expressões técnicas usadas apenas por pescadores nesse Evangelho. Técnicas. E Pedro usa pelo Evangelho todo. É ele quem está por trás do Evangelho de Marcos. É no Evangelho de Marcos que Pedro dá detalhes da sua negação ao Senhor. Nenhum outro evangelista dá, porque foi ele quem negou. Então ele passa a sua experiência através do Evangelho de Marcos. É a mente de Pedro na pena de Marcos. Nunca esqueça isso. Então quando você vai ver o relato da negação do Senhor por Pedro, só o Evangelho de Marcos registra que Pedro não apenas negou o Senhor, mas que Pedro praguejou. Só Marcos diz que ele praguejou. E a palavra no original significa anátema. Ele reprovou. Significa considerar maldito. Ele não apenas negou o Senhor, mas falou, esse Jesus é anátema. Esse Jesus é maldito. Essa foi a qualidade da negação de Pedro. Ele praguejou e disse, eu não conheço esse homem. Então quando ele chegou ao zero absoluto, é assim que o Senhor trabalha em nossas vidas. Isso é crescimento espiritual. Ele pendura o nosso corpo naquela corda, na boca do poço. E na medida que ele vai tratando conosco, ele vai fazendo assim com a corda. Ó. O nosso corpo vai descendo. Até que toca o fundo do poço. Mas essa mão que segura a corda é tão hábil. Ela sabe dosar. Não nos sobrevém provação que não fosse humana.
Mas Ele é fiel, não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Mas juntamente com a provação vos dará livramento, para que a possais não fugir dela, não escapar dela, mas para que a possais suportar. Porque através desse trabalho do Senhor, de soltar a corda, Ele vai trabalhando nossas vidas, descendo, descendo, descendo. Importa que Ele cresça e eu diminua. Cristo vai sendo formado em nós, tecido em nós. E nós vamos procurar esclarecer um pouco mais esse processo hoje. Então, Pedro está aí por trás desse evangelho, dizendo, vieram para junto dele, não apenas vieram para ele. Irmão, é aqui que a nossa vida conjugal começa, a nossa vida relacional em qualquer aspecto. Vieram para junto dele. Quem é você? Quem é você? Será que você entrou na fila sem saber onde a fila vai dar? Ou você foi chamado pessoalmente por um Senhor que tem um propósito, que tem uma determinação e graça que nos foi concedida em Cristo lá nos tempos eternos. E essa determinação é mudar-nos de glória em glória. Jeremias, se não me engano, capítulo 48, e se não me engano também o verso 11, quando o Senhor se refere a Moabe, que é uma figura da nossa carne, é uma figura da carne no Velho Testamento, Jeremias 48, 11, diz assim que Moabe foi para o cativeiro, mas o seu sabor não se alterou. Ele não foi mudado de vasilha em vasilha. E ele repousou nas borras do seu vinho. Isso fala da negligência ou da falta de resposta ao trabalho transformador de Deus. Deus, quando nos chama, Ele nos coloca ali como o vinho naquele primeiro tonel. Mas quando aquele vinho cumpre um tempo naquele tonel, ele deve ser mudado de vasilha, para que essa borra ela possa então ser retirada e ele não fermente, não se torne um vinagre. Então ele é mudado de vasilha em vasilha para que o seu sabor seja aquele delicioso sabor. As borras do seu vinho. Moabe é uma figura da nossa carne. Irmão, sabe como que Deus faz para nos julgar? Ele não precisa fazer nada. Basta Ele se afastar de nós. Romanos capítulo 1, 3 vezes você vai ler a expressão Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. 3 vezes. Quando ele fala sobre aqueles homens que ouviram a verdade, receberam a revelação de Deus, mas trocaram a verdade de Deus em mentira e adoraram a criatura ao invés do Criador. E 3 vezes você vai ver, Deus os entregou, basta isso. Quando nós somos entregues a nós mesmos, esse é o nosso juízo, essa é a nossa miséria, essa é a nossa vergonha, esse é o nosso vazio. Então essa expressão de Pedro é tão especial nos lábios de Pedro, através de Marcos, dizendo que o Senhor chamou os que Ele mesmo quis, e depois vieram para junto. Lembra a experiência de Asaf naquele Salmo 73? Você já estudou aquele Salmo 73? Te encorajaria a estudar. Fala de uma maneira também tão maravilhosa sobre esse trabalho transformador de Deus. Salmo de Asaf, 73. Ele começa a questionar por que prosperam os ímpios. Primeiro ele começa com a conclusão do trabalho de Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Começa com Deus. Versículo 2 ele vai para ele e diz, mas quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviasse os meus passos, né? Pois eu contemplava os arrogantes. Aí ele vai descrevendo qual foi o problema espiritual dele. Aí ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. E aí eu atinei com o fim deles. E ele vai descrevendo o processo de recuperação de Deus na vida dele. Aí lá no final do Salmo 73 ele fala assim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Essa expressão que foi usada aqui em Marcos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho a minha confiança, Ele é meu refúgio. Então, esse chamado para junto é a nossa vocação celestial. Nós não podemos viver nenhuma qualidade relacional. Lembra aquele texto de Amós? Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Que acordo é esse? Contrato comercial, certidão de casamento? Que acordo que é esse? Acordo significa, eu estou sendo, meu cônjuge está sendo modelado de glória em glória, na sua própria imagem. Quanto mais isso acontece, mais nós viveremos uma vida marcada por essas 2 realidades marcantes da vida do Senhor Jesus, o servo de Deus. Amor e serviço. Amor e serviço. A natureza do amor é dar, repartir, compartilhar, dar, não é? E isso se expressa então em serviço. Nós vamos encontrar a nossa realização na realização do outro, realizando o outro.
Não é? Isso é exatamente o oposto do que o pecado fez conosco. Nós, por natureza, procuramos usar o outro para a nossa satisfação. E é aí que está a nossa miséria. Nós procuramos nos realizar usando o outro. Ai daquele que cruza o nosso caminho, o caminho da nossa realização. Seja em pensamentos, em palavras, em atitudes, em ideias, em ações ou reações. Ai daquele que cruza. E o que mais sofre é o nosso cônjuge, porque é o primeiro que cruza o caminho da nossa felicidade. Não é? Então, irmãos, que chance nós teríamos de viver vida conjugal nesse estado miserável? Só na medida em que nós formos respondendo ao chamado magnífico desse Senhor. E quando nós olhamos para o caráter desse Deus que nos chamou, você não fica espantado? Eu fico muito espantado. Porque é o Deus da glória. Nós falamos ontem, Atos 7. É o Deus da glória que apareceu para o Abraão da miséria, na terra do Ur, perdido, alienado, não é? O Deus da glória apareceu a Abraão e chamou: anda na minha presença e ser perfeito. Então, na medida que esse chamado vai encontrando eco, resposta no nosso coração, a vida relacional se torna uma realidade. Então, veja a sequência do texto de Marcos. E vieram, resposta, vieram, não apenas para ele, mas para junto dele. Então designou 12, olha essa expressão agora, para estarem com ele. Para estarem com ele. Irmãos, como que Pedro reforça isso? Pedro encontrou no Senhor Jesus esse seu lugar de aconchego, esse seu lugar de refúgio. Ele viu nesse seu Senhor o Senhor que cuidaria dos seus assuntos insolucionáveis, quem ele era. E o Senhor foi tratando disso de uma forma tão maravilhosa. Lembra quando o Senhor deu aquela ordem para Pedro lançar as redes à direita do barco, e eles então pescariam, depois de ter passado uma noite sem pescar, sem conseguir nada? E o Senhor dá a ordem no plural, se você ler o texto lá com cuidado. Lançai as redes. Mas Pedro responde no singular. Meia fé, meia resposta. Né? Esses somos nós, no processo do discipulado. Mas o Senhor é um discipulador firme. Ele nos tem nas suas mãos. Ele irá pelejar conosco. Então Pedro lança uma rede só. Só uma está bom, Senhor. Como se ele dissesse consigo mesmo. Né? Porque, afinal de contas, eu sou o pescador. O que o Senhor entende de peixe? Né? Já passei pescando aqui essa noite toda, não peguei nada. Uma rede está bom demais. Então ele joga uma rede e os irmãos sabem o que acontece com aquela rede. É tanto peixe que a rede está se rompendo, tem que ser ajudado. E quando Pedro desce na praia, você lembra o que ele faz? Ele corre ali aos pés do Senhor, se ajoelha diante dele e fala assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Não sei se você consegue ler a frase subliminar dessas palavras de Pedro. Acho que Pedro está querendo dizer assim: Senhor, retira-te de mim, mas não vai embora não, porque o Senhor é tudo que eu tenho, eu preciso de ti. Retira-te de mim, eu sou um pecador, mas fica comigo, porque se o Senhor for, o que eu vou fazer comigo mesmo? Não é? Então Pedro foi sendo discipulado, amarrado, conquistado, constrangido. O amor de Cristo nos constrange, até que o Senhor obteve aquele primeiro fundamento da Nova Jerusalém, jaspe, na vida de Pedro. E qual foi o fim marcante desse homem natural, Pedro, nesse processo transformador de Deus? Foi quando ele negou o Senhor 3 vezes, praguejando. Irmãos, aquele relato é tão impressionante. Você vai ver que o Senhor é aprisionado e vai ser julgado. Aprisionado ali no Getsemane. E vai ser levado para aquelas arguições todas. 6 juízos perante autoridades políticas e religiosas. Quando ele sai da casa do sumo sacerdote, diz a palavra, ele não contacta mais Pedro. Ele está preso, Pedro não pode chegar nele. Pedro negou. Então diz a palavra que o Senhor saiu da casa do sumo sacerdote e olhou para Pedro. E a palavra diz que quando o Senhor de longe olhou para Pedro, Pedro saindo chorou amargamente. Aquele foi o zero de Pedro. Ele viu que não havia nenhuma esperança para ele no que concernia a ele mesmo. A ele mesmo responder, a ele mesmo caminhar, a ele mesmo progredir com o Senhor. Ele chegou ao fim de si mesmo. Então os irmãos sabem que ele se retira lá para o seu canto e o Senhor não toca mais Pedro até que ele ressuscita. Então ele manda aquela mensagem por aqueles que o viram, para que eles fossem adiante dele, a mensagem através dos anjos, que estavam ali na pedra removida da boca do túmulo, que eles fossem adiante dele lá para Galiléia. E o recado, apenas Marcos, de novo Marcos, só Marcos,
Nenhum outro evangelista. Só Marcos registra que quando aqueles anjos deram essa mensagem, eles disseram assim: vão ter com os meus discípulos e dizem a eles e a Pedro que lá os verei. E a Pedro. Você vai encontrar a frase e a Pedro somente em Marcos. Vamos localizar essa frase? Marcos 16, no último capítulo. Marcos 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos, são os anjos que estão falando, ali da porta do túmulo, da tumba. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. E a Pedro. Porque é ele que está aqui por trás desse evangelho. Ele quer dizer assim para nós: o Senhor me lembrou-se de mim. O Senhor iria me recuperar. Então ele mandou um recado para todos os discípulos, porque ele chamou a todos, mas havia um recado especial para esse Simão, que havia chegado ao zero. Aquele que antes tinha dito assim: todos vão te abandonar. O Senhor, quem sabe, quando escolheu essa turma, não olhou bem para eles, porque é um bando de fracotes. Mas eu irei com o Senhor até a morte. Darei a minha vida por ti. Quantas bravatas, né? E o Senhor diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E logo depois de dizer isso, ele falou: mas não se turbe o vosso coração. Lembra de João? Não se turbe o vosso coração. Foi do Senhor falar uma palavra dessa para Pedro, ele diz: não se turbe o vosso coração. Ele dizendo: Pedro, você me negará 3 vezes, mas eu, na casa de meu pai, há muitas moradas. Eu estou aliançado com você, né? Então ele lembra dessa palavra aqui do Senhor, e só ele. E a Pedro. E você se lembra quando o Senhor se manifesta lá no mar de Tiberíades, é o primeiro encontro. Vamos dar uma olhada nesse discipulado, para que o Senhor nos ajude aí a enxergar a nossa vida e aplicar essas expressões tão lindas do seu amor a nós, ao nosso discipulado. Porque o discipulado de Simão Pedro é um paradigma, assim como o de Jó, o que o Senhor fez em Jó. É um modelo, é um padrão. O que o Senhor fez com Jó, o que o Senhor fez com Pedro, é um processo delineado do que Ele deseja fazer conosco. Claro. Então, quando você vê em João 21, o Senhor aparecendo naquele mar de Tiberíades, diz o relato que havia ali 7. E Pedro, veja bem a liderança natural dele. Pedro é quem diz em João 21, se você abrir sua Bíblia e conferir, ele disse assim: eu vou pescar. Irmão, o Pedro está completamente vazio, é um saco oco, ele não para em pé. Então ele diz: eu vou pescar, porque o que eu sei fazer? Eu só sei pescar. Agora neguei o Senhor, acabou tudo, eu não o vi mais, eu não tenho chance, né? Eu praguejei, eu amaldiçoei, e o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Ou pesco ou fico louco, né? Então, em João 21, ele vai pescar. E quando ele está pescando, mais uma vez, como tinha acontecido lá em Lucas capítulo 5, ele não apanha nada a noite toda. Isso aí é uma coisa inusitada, porque ele está pescando num dos mares mais povoados de peixe do nosso planeta, e durante o melhor período, claro, ele é pescador, de madrugada. Ele não pega nem um lambarizinho. Então ele fica ali muito desiludido. Aí ele ouve aquela voz lá da praia: lançai a rede, de novo. Isso já deveria ter despertado a memória de Pedro, né? Mas não despertou, não. Então eles jogam aquelas redes e apanham, diz o relato lá no final, 153 grandes peixes. Mas quando João reconhece que aquele na praia era o Senhor, então João diz: é o Senhor. Pedro, quando ouve que é o Senhor, ele entra num desespero muito grande. Diz aí que ele veste da sua túnica e ele não consegue esperar nem o barco chegar na água, na praia, né, com aqueles peixes apanhados. Ele se lança na água. Esse é bem próprio do Pedro, não é? Irmãos, e veja só, pela primeira vez, em todas as escrituras que falam do discipulado de Pedro, ele não abre a boca quando ele vê o Senhor Jesus. Pedro é tão desesperado que ele consegue abrir a boca até no Monte da Transfiguração. Diante de tanta glória, aquela visão do Senhor transfigurado, Moisés de um lado, Elias do outro, ele consegue falar. Você falaria numa situação dessa? Ele fala assim: Senhor, bom demais estarmos aqui. Façamos para nós 3 tendas. Não é assim? Ele fala até nessa situação. Agora você vê onde esse homem chegou. Ele chegou ao zero. Porque agora ele não fala.
E Tiago 3 diz que o homem que governa a sua língua refreia todo o seu. Está vendo? Então, quando Pedro chega naquela praia e não abre a boca, agora você sabe que é um novo homem. Agora você sabe que esse aí é um discípulo. Agora você sabe que ele está começando do único lugar onde é possível começar, do zero. Né? Por isso o discipulado é descendente, não é ascendente. Nós começamos no 10. Por isso que nós temos tanto problema na comunidade. Né? Nós temos 1000 membros. 1000 vezes 10? 10 mil. 10 mil problemas. Mas à medida que o Senhor vai discipulando, reduzindo cada um de nós vamos aprendendo a viver juntos. Amor e serviço. Né? Assim como na vida conjugal. Então, Pedro chegou no seu zero. E agora ele reconhece que é o Senhor, através de João, pula na água, desce. E, irmãos, quando ele desce naquela praia, leia as Escrituras com cuidado. Porque isso aqui não é um jornal, não é uma revista, é a palavra de Deus. Aí você vai ver João, o Evangelho, usar uma palavra que ele só usa 2 vezes no Evangelho. Só 2. Abra rapidinho, João 18:18. João 18:18. Você vai ver que quando Pedro nega o Senhor pela última vez, ele está aquentando fogo. João 18:18. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido o quê? Um braseiro, por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Foi nesse contexto que ele nega o Senhor 3 vezes, e chega ao fim de si mesmo. Sabe o que ele encontra quando ele desce lá, quando ele chega na praia nadando, ele pulou do barco para encontrar o Senhor, desce, chega na areia e não abre a boca. Sabe por que ele não abre a boca? Primeiro, porque ele já tinha chegado ao seu zero. Segundo, porque ele vê o braseiro. Observe o relato, João 21:9. Ao saltarem em terra, viram ali o quê? Umas brasas. No original, no grego, é a mesma palavra. Lá foi traduzido por braseiro, aqui por brasas. É a mesma palavra. Então aí é exatamente braseiro a palavra, que foi usada lá no original. Pedro viu o braseiro. E agora aquele braseiro falou tudo para ele. Foi a mensagem da manhã. A memória de Pedro é retornada àquele braseiro, onde ele aquentou fogo e negou o seu Senhor 3 vezes. Agora o seu Senhor está na praia. Está com aquele braseiro armado. Por que o Senhor armou aquele braseiro, irmãos? Ele não precisava armar aquele braseiro. Mas ele armou aquele braseiro. Porque ele ia chamar Pedro para a restauração. Nós sabemos muito bem esse capítulo 21 de João. Pedro, tu tens agapao por mim? Você tem por mim um amor sacrificial, Pedro? Um amor que vai até a morte, que dá a vida, como você dizia lá atrás? Então Pedro diz que não, porque ele usa uma palavra inferior para falar da sua qualidade de amor. Ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas a palavra que ele usa não é agapao, que é o amor que só dá, que só dá, que só dá, que tem só uma via. Ele dá, é sacrificial. Pedro usa a palavra filéu no original, que fala de um amor de afeição, como que dizendo, eu tenho afeição por ti, Senhor, mas reconheço que eu não tenho capacidade de entregar minha vida por ti até a morte. É assim que ele responde. O Senhor pergunta 3 vezes, não é assim? Nas 2 primeiras perguntas, o Senhor usa a palavra agapao. De novo ele insiste, Pedro, você tem esse tipo de amor sacrificial por mim? E Pedro responde, sim, Senhor, mas usando outra palavra. Tu sabes que eu filéu, e não ágape, filéu. E na 3ª vez, quando o Senhor pergunta, aí o Senhor condescende com Pedro, ele desce o nível. Ele pergunta, Pedro, você tem filéu? Agora ele usa. Você me ama? Você tem filéu por mim? Então Pedro responde com a palavra filéu. Agora ele estava consciente que ele só podia seguir o seu Senhor baseado no amor do seu Senhor por ele, e não no amor dele pelo seu Senhor. Isso é discipulado. E os irmãos se lembram que baseado nesse amor, na relação de amor com o seu Senhor, e confiando no amor dele, e vivendo no amor dele, imerso no amor dele, foi que Pedro pôde ir à cruz literalmente, segundo a tradição. E quando Pedro foi ser crucificado, então ele falou que me inverte a minha posição nessa cruz, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, esse que era um nada, foi transformado de glória em glória, na sua própria imagem. Irmão, você tem convicção de que o Senhor quer fazer isso com a sua vida e com a minha?
Você tem convicção que somente esse tipo de vida discipulada pode ser uma vida relacional adequada? Se você não tem, você vai se perder em técnicas. Você vai viver um relacionamento, quem sabe, satisfatório com o seu cônjuge, mas longe do que a Bíblia chama de gozo. Gozo relacional. Vamos então voltar um pouquinho aí ao Evangelho de João e vamos compartilhar um pouquinho ainda desse discipulado agora em João capítulo 15. Vamos fazer essa mesma leitura nesse capítulo 15 de João. Ontem nós falamos que vida mais discipulado é igual a caráter e que o propósito de Deus é formar o caráter de Cristo em nós. Esse é o propósito. João capítulo 15, você vai ver essa equação, como eu disse ontem, embutida de uma maneira tão clara. O capítulo de fundo para o capítulo 15 de João é o capítulo 2. Irmão, esse evangelho é magnífico, não é? O evangelho de João. Quando você vê o Senhor transformando a água em vinho nas bodas de Caná, e lá diz que foi o primeiro sinal, o primeiro milagre do Senhor, que foi realizado no contexto de um casamento, não é assim? O Senhor estava deixando muitas coisas claras ali, muitas coisas lindas. Primeiro havia 6 talhas. Nós sabemos que 6 na Bíblia é ligado ao homem, porque o homem foi criado no 6º dia. O número da besta, 666, ou seja, o homem em plenitude, sem Deus, não é? Então o número 6 está relacionado ao homem. Eram 6 talhas de pedra. Ali foram colocada água. A água é incolor, né? A água é inodora, a água em si não tem cheiro, não tem sabor. Isso é o que nós somos em nós mesmos, naturalmente. Isso é o que é o nosso casamento. É só água. Mas então o Senhor toma aquela água, e aquela água como que instantaneamente passa por ele. E ela é servida como vinho, não apenas vinho, mas o bom vinho, o grande vinho. O vinho que o noivo não dá nem resposta. Quando o mestre de sala chega para ele, como que repreendendo, né? O mestre de sala bebe aquele vinho, acha estranho, aí ele vai lá, para o dono da festa, o noivo. Aí ele fala assim: ô noivo, todo mundo quando vai servir o vinho, coloca primeiro o vinho melhor. Quando o povo já está lá alegre o suficiente, então serve o vinho que está aí, a granel, né? Porque aí o povo está bebendo qualquer coisa. Ele fala assim: mas você na sua festa que fez o contrário, você inverteu, você deixou o melhor vinho para o final. E se você ler o relato, você vê que o noivo não fala nada, né? O noivo como que diz assim: ah, é? Eu não sei de nada, onde que estava esse vinho? Ele não responde nada, né? Como que dizendo: mas esse vinho é meu, eu não sou responsável por isso. Então, irmãos, essa é a realidade no nosso casamento, na nossa vida relacional. O responsável por esse vinho é Ele. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E quando nós olhamos o capítulo 15 de João, agora o Senhor vai nos explicar o que aconteceu nas bodas de Caná. No capítulo 15 de João. Como que ele começa esse capítulo? Eu sou a videira verdadeira. Agora ele explicou João 2 para nós. Por que ele transformou aquela água em vinho? Porque só existe um tipo de coisa que pode transformar água em vinho. Essa coisa é videira. Não tem nada que possa produzir vinho. Existe um veículo para o vinho ser produzido. Esse veículo chama videira. Você não tem vinho através de nenhuma outra árvore, né? Você não sintetiza vinho. Você só produz vinho através da videira. É a árvore própria para nos dar vinho. Ela existe para isso. Então o Senhor falou: eu o sou. Ele reporta, né? Aquela expressão do Velho Testamento: eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que eu sou. O Deus inesgotável, não é? O Deus pleno, perfeito, completo. O Senhor toma essa palavra, essa grande palavra do Jeová do Velho Testamento, aqui em João, muitas vezes. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui, eu sou a videira verdadeira. E aqui um detalhe importante: João nunca usa a palavra verdade ou verdadeira como antônimo de mentira no seu evangelho. Ele sempre usa a palavra verdade ou verdadeira como antônimo de sombra, de tipo, de figura. Tipo e antítipo, sombra e realidade. Então quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, ele não está dizendo que tudo aquilo que veio atrás era mentiroso. Ele está dizendo que tudo aquilo que veio atrás era figura, era tipo, era sombra. Ele é a realidade. Eu sou a videira real, seria a tradução mais exata aqui. Eu sou a videira que tem realidade. Eu sou. E depois ele diz: meu pai é o agricultor. Meu pai é quem me plantou. Hebreus diz que ele introduziu o seu primogênito no mundo, se referindo à encarnação. Então meu pai é o agricultor. Ele vivia do pai, ele vivia pelo pai.
Irmãos, assim como a ovelha, o Senhor usa a figura da ovelha para falar do nosso discipulado, Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. No que concerne ao mundo vegetal, poucas árvores são mais frágeis do que a videira. Poucas. A videira precisa ser cuidada, mas cuidada mesmo. Se um cantinho da videira, quem conhece aí a parreira, como é chamada talvez aqui nessa região, sabe que se ela não for podada no tempo certo, muito bem cuidada, os ramos, as folhas de baixo serem expostas ao sol, elas apodrecem. A parte de cima fica viçosinha, a parte de baixo podre, completamente podre, seca, porque não foi exposta ao sol. Então ela tem que ser constantemente podada, as folhas secas tiradas, os ramozinhos, para que ela esteja bem ensolarada, muito frágil. Então o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira, porque o verbo se fez carne, e meu Pai é o agricultor. Mas isso é verdade não apenas em relação ao Senhor Jesus, é verdade em relação a nós. Porque se você olha para uma árvore aí qualquer, você pode ver muito facilmente tronco e galhos. Mas se você olha para a videira, não é? A videira é uma trepadeira, um cipó. Não tem tronco, propriamente. Se confunde ramo e tronco, não é assim? Porque a união de Cristo com o seu povo é tão íntima, uma união orgânica. Ele está em nós, nós estamos nele. Então esse mesmo Pai que cuidou de Cristo é o Pai que cuida de nós em Cristo. Então ele diz, meu Pai é o agricultor. Olha a sequência dos versículos. Eu sou, primeiro, a videira. Segundo, meu Pai. E terceiro, todo o ramo. Vocês estão vendo? A união orgânica, plena, tão linda. Eu sou a videira, meu Pai, todo o ramo. Agora ele vai falar aqui um pouquinho do processo desse todo o ramo. Eu vou compartilhar um pouco sobre isso e nós vamos concluir com esse texto, até o verso 11, essa primeira sessão de João 15. Diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Para o momento, vamos pular um pouquinho lá para o verso 5, no meio do verso 5, para que você veja 3 expressões que vão falar do processo de discipulado. Primeiro a expressão, dá fruto, no verso 2. Todo que dá fruto. Depois ainda no verso 2, ele limpa para que produza mais fruto. E depois olha no verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Está vendo? Progresso. Dá fruto, mais fruto, muito fruto. Processo crescente. Vida mais discipulado, igual a caráter. Caráter de Cristo formado em nós. Nós vamos ver nesse texto qual aspecto do caráter é singularizado. Muito lindo. Então, ele vai falar do processo de discipulado e diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, mas todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E agora nós precisamos deter algum tempo aqui. Eu vou citar alguns versículos para os irmãos que estão anotando, os irmãos que quiserem folhear e olhar rapidamente, a ênfase bíblica sobre a nossa relação com a palavra de Deus. Irmão, não existe nada que possa realizar em nós esse trabalho transformador, senão a ação do Espírito e da palavra juntos, como eu coloquei no início. Esse par inseparável. O Espírito e a palavra juntos, ou a palavra viva, se nós quisermos. Por exemplo, Colossenses 3,15, 15 e 16. Esse texto diz que a palavra de Deus deve habitar em nós ricamente. O Senhor falou, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpos pela palavra. Colossenses diz que a palavra de Deus deve habitar ricamente em vós. A expressão ali no original é logos, que se refere à palavra falada, que foi revelada, falada, se refere à palavra escrita, a palavra da Bíblia. Em outros lugares, a expressão palavra, no original grego, é rema, não é logos. Aí em Colossenses 3,15, né? 16, é logos, porque a ideia aí é que o nosso coração deve ser uma dispensa. Guarde essa figura. No que concerne a nossa casa física, nós sabemos administrar bem, né? Nós não deixamos a dispensa vazia. Se deixamos, vamos ter problema, né? Nós frequentemente procuramos manter a dispensa cheia. Mas e no que concerne ao nosso coração, a nossa relação com Deus? Paulo diz, habite ricamente. Não é pouca coisa, não. Não é só lá 1 litro de óleo, não. Né? A hora que acabar, você vai ter aperto.
é ricamente, habite ricamente em vós, a palavra de Cristo. Por quê? Essa palavra, logos. Porque quando o Espírito de Deus, ele está então processando esse trabalho transformador nas nossas vidas, e ele não para com esse trabalho, irmãos, o que ele faz todo o tempo é soprar a palavra que está estocada no nosso coração. Mas soprar onde não há estoque, não tem nada para soprar. Quero citar um exemplo para os irmãos. Um homem de Deus chamado Yu, Y-U, irmão Yu, um chinês. Ele foi preso durante a Revolução Comunista na China. Ele era um professor. E ele foi levado a uma arguição pelas autoridades comunistas. E as autoridades comunistas, então, o colocaram ali, naquele patíbulo, e disseram assim: professor, nós não queremos fazer nenhum mal para você. Você tem esposa, você tem filhos. Nós queremos que você continue pregando o Evangelho, como você tem feito. Mas você vai pregar o Evangelho da nossa maneira. Então, Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, você vai pregar assim: o filho pródigo é o proletariado. E o boi cevado, que foi morto para festejar quando ele voltou, é o sistema comunista. Então a única chance para o proletariado é o sistema comunista. Então o professor olhou para aqueles juízes e disse assim: eu não posso pregar essa mensagem, porque essa mensagem não é o Evangelho. E eles disseram assim: e você também não pode continuar em sociedade. E dali ele não voltou para sua casa. Ele já saiu para um retiro de campo de concentração. Quando ele estava no ônibus, que estavam levando diversas pessoas para esse lugar, ele relata, e nós ouvimos há 20 e poucos anos atrás, ele permaneceu nesse campo de concentração 22 anos. Em um campo onde as pessoas não sobreviviam mais do que 1 ano. Era um campo de trabalhos forçados, de plantação de arroz. E aquelas plantações são alagadas, numa região muito fria. Então, eles diziam, os prisioneiros que já estavam lá, eles diziam assim: olha, fique de olho no seu corpo. O inchaço vai subindo em você. Seus pés vão inchando, sua coxa vai inchando e a sua barriga vai inchando. Quando o inchaço chegar no seu ventre, você morre. Aqui ninguém sobrevive mais de 1 ano. Ele ficou 22 anos, até ser libertado. Ele voltou para sua família, depois de 22 anos. Então, quando ele estava nesse ônibus, ele estava olhando para as pessoas. E ele disse que via prostitutas, que via ladrões. Ele olhava para aquelas pessoas e pensava consigo mesmo: o que eu estou fazendo dentro desse ônibus? Com esse tipo de pessoas, o que eu fiz? E ele dizia que enquanto conjecturava isso, o Espírito de Deus, usando a palavra de Deus, Logos, que habita ricamente no coração. Isaías 53. O Espírito de Deus soprou aquela palavra no espírito do nosso irmão, dizendo assim: ele foi contado com os transgressores e por eles intercedeu. Ele sobreviveu 22 anos naquele campo de concentração, como ele diz, sustentado por esta palavra. Todas as vezes que a sua fé esmorecia, ele se lembrava dessa palavra. Ele foi contado com os transgressores. E nós ouvimos esse irmão compartilhar sobre 1 Pedro. O tema da epístola de 1 Pedro é sofrimento e glória. Irmãos, todas as vezes que ele falava sobre o sofrimento do Senhor, seus olhos se enchiam de lágrimas. O amor do Senhor na cruz. Mas todas as vezes que ele falava sobre o seu sofrimento, quando ele mencionava o seu sofrimento, ele não vertia uma lágrima. E os irmãos, poucas vezes durante sua pregação, ele fazia menção a um fato ou outro. E os irmãos o constrangeram no último dia a dar um testemunho, para que, especialmente os mais jovens que ali estavam, pudessem ser encorajados. E no último dia, então, ele deu um testemunho a respeito da sua história, da sua experiência lá. E mesmo quando dava o seu testemunho, a ênfase daquele irmão era mostrar que nós somos sustentados apenas por uma relação vigorosa com o nosso Salvador, pela sua palavra, por aquilo que conhecemos dele, porque a vida cristã não pode ser improvisada. Vida cristã não é questão de você apertar um botão na hora da aflição, então você vai ter o consolo instantâneo. Vida cristã não tem improvisação. Vida cristã é uma qualidade de vida relacional com o Senhor, ou temos ou não temos. O Senhor nos chamou para desenvolvermos essa relação, essa forte relação, para que então nesse processo de discipulado, a pessoa dele
vá sendo formada em nós. E esse é todo o nosso tesouro. Ainda vaso de barro, mas tendo um tesouro. O vaso nunca vai se tornar de ouro. Sempre vai ser um vaso de barro, vulnerável e frágil. Mas aquele tesouro está ali dentro, bem formado. Oséias capítulo 14, verso 5. Oséias 14, 5. Tem uma metáfora muito linda do crescimento espiritual. Muito linda. Lá diz que todo esse crescimento espiritual, esse discipulado ao Senhor, começa com Ele. Oséias fala assim: serei para Israel como orvalho. Não é isso? 14:5. Serei para Israel como orvalho. Sem orvalho não tem cedro, não tem lírio, como vai dizer aí, não tem nada, né? O orvalho é que rega, o orvalho é que dá vida. O Senhor falou: eu sou o orvalho, Ele é a fonte, Ele é o autor da vida. Eu serei para Israel como orvalho. Agora presta atenção, o que Ele fala sobre nós? Israel lá, nós aqui, povo de Deus. Olha essas duas características, irmãos. Impressionante. Elas não conseguem andar juntas, senão de forma paradoxal. Porque a vida cristã é paradoxal. Então ele diz: eu serei para Israel como orvalho. E ele, Israel, fará o quê? Lançará, florescerá como lírio. Então primeiro vamos pensar no lírio. Frágil demais. Uma chuva mais forte derruba a flor de lírio. Florescerá como lírio. É lindo, mas é tão frágil. Florescerá como lírio. Agora a outra figura, qual é? E lançará as suas... Presta atenção, irmão. Presta atenção. Lançará suas raízes. Como? Segundo botânicos, o cedro do Líbano chega a ter 100 metros de raízes. Você planta o cedro aqui e ele se alimenta de água daquela lagoa lá embaixo. 100 metros de raízes. Quem arranca um cedro? Nada, ninguém. Então o Senhor está dizendo: esse é o meu povo. Agora, aonde que está o vigor, a força do cedro? Ninguém vê. Da terra para baixo. Se as nossas raízes estão bem fincadas, arraigadas, alicerçadas em Cristo, isso não é para exibição pública, irmão. O Senhor não nos comprou para sermos bibelôs de armário. O Senhor nos chamou para ser cedros do Líbano. Não é para ficar exibindo nossa vida pública, nossa vida privada com o Senhor para ninguém. Lembra quando Salomão abriu todos os seus tesouros e mostrou? Lembra quando Sansão falou do seu segredo de vida interior para Dalila? Nossa vida secreta com o Senhor não é para ser exibida, não é para os olhos dos outros, é só para Ele. Lançará suas raízes como cedro do Líbano, abaixo da terra, seu vigor, sua força, e florescerá como lírio. Quem olha da terra para cima é lírio, mas da terra para baixo é cedro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, João capítulo 15: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora o Senhor vai falar desse processo da palavra em nós. Versículo 4 do capítulo 15: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecei. Se quiserem, uma outra expressão também muito preciosa: habitai. É o sentido da palavra aí, no original. Habitai em mim. Lembra que nós lemos ontem Efésios 3, a oração de Paulo? E assim, habite, né? Cristo nos vossos corações. Fixar residência. Habite para baixo, fixe residência. O Senhor está falando: habitai em mim e eu habitarei em vós. Irmão, o Senhor Jesus foi nos dado para ser o nosso lugar de habitação, para ser o nosso lugar de vivência. Onde nós vivemos nossas 24 horas por dia? Irmãos, que dano a nossa mente e a visão aí filosófica e religiosa e legalista da vida cristã, quanto nos perturba, não é? Porque nós faccionamos nossa vida. A vida para isso, a vida para aquilo, a hora do lazer, a hora não sei do que. O salmista diz assim: Davi, Senhor, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha porção, o Senhor é minha herança. Claro, existe hora de trabalho, sim, existe hora de dormir, existe hora de alimentar, existe hora para tudo. Existe hora de reunir, não é? Mas trancar Deus nesses compartimentos é vergonhoso. Porque nós somos chamados para viver num ambiente que se chama Cristo. Respirar essa atmosfera, trabalhar nele, falar nele, ouvir nele, viver nele, amar nele, servir nele. Se nós saímos dessa atmosfera, nós temos condição de nada. Ele vai dizer logo aí: porque sem mim, nada
Guarda essas 3 palavras. Sem mim, nada. Isso tem que ser um marco na nossa vida. Não é intelectual, é relacional. Sem mim, nada. Sem mim, nada. Nós já fomos suficientemente marcados por isso? Será? Na nossa vida relacional, na nossa vida corporativa. Sem mim, nada. Sem mim você vai esperar dos outros. Sem mim você vai querer o que não deve. Sem mim você vai ter motivação impura. Sem mim você vai ser um hipócrita, um religioso, um legalista, um místico. Sem mim, nada. Habitai em mim, e eu habitarei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto. Que coisa, né? Nós não concordamos muito com isso, né? A nossa experiência. A não ser que o Senhor nos discipule mesmo nesse processo dele. Nós achamos que podemos sim, como eu disse ontem. O Senhor me comprou, eu estava lá sim, vivendo uma vida miserável, mas que talento ele ganhou agora no corpo de Cristo. Não é? Que talento, que capacidade, que voz, não é? Que oratória, que eloquência, que coração. Sem mim, nada. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Imagina a tolice daquele raminho da videira, o raminho, olhando para o cacho de uva e achando que o cacho de uva é dele. Né? Ele é uma tolice, porque ele sabe que ele nada mais é senão um ramo. E ele é, onde está o privilégio dele? Ele é o atravessador, né? Ele é o veículo por meio do qual a seiva passa. Porque também se não tiver o ramo, o cacho não tem onde ficar pendurado. O cacho está pendurado no ramo. Mas o cacho não é do ramo, o cacho é da videira. Eu sou a videira verdadeira, não é? O que a gente vê no livro de Atos? A videira se movendo, né? Pela face da terra. A videira vai para lá, a videira vai para cá, a videira entra no Império Romano. Tem lugar que a videira vai chegando assim numa cidade, o povo já vai tremendo. Esse que tem transtornado o mundo tem chegado até nós. Não é assim que a gente vê em Atos? A videira vai se movendo no livro de Atos. Mas quando as pessoas querem adorar o ramo, aí o ramo rasga a roupa. O ramo rasga a sua roupa e fala assim: nós somos homens como vós. Lembra de Paulo? Naquela cidade? Nós somos homens, nós somos só homens. Fica olhando para nós não, né? Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. E se não permanecer, habitar na videira. Irmãos, onde estamos habitando nós? Você marido, você esposa, onde você mora? Perto do pastor Glênio? Ou na videira verdadeira? Onde você habita, né? Se não habitar na videira. Assim, vamos ver com bastante cuidado, nem vós o podeis dar. Sabe, irmão? Para que o Senhor preste atenção nesse princípio espiritual. Princípio é princípio. Deus não negocia seus princípios. Para que Deus use qualquer tipo de dom natural que Ele nos deu, um exemplo, nem todos são músicos, não é? Tem pessoas que um violino e um oboé é a mesma coisa, não é? Alguns têm talento musical, dados pelo Senhor, não tenha dúvida. Salmo 119, ele diz que: Senhor, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. É o Senhor que tece isso tudo em nós, como homens naturais, né? Sejam ímpios ou sejam cristãos, todos os homens, somos feitura dele. Só que eles não reconhecem, não tem o Senhor, né? Mas para que esses talentos sejam usados, eles têm que morrer. Totalmente. Então, se você observar o que o Senhor fez, por exemplo, com Abraão, quando ele concedeu Isaac, você vai entender muito bem. Isaac era dom de Deus, definitivamente um dom de Deus. Quem pode negar? O filho do velhinho com a velhinha estéril. O filho do impossível. Isaac era um dom de Deus, não era? Era, definitivamente. Filho da promessa. Qual o problema? A relação de Abraão com o dom de Deus, chamado Isaac. Aquela relação tendia a se tornar confusa. Então, Abraão edificou 4 altares na vida dele. E altar fala desse trabalho transformador de Deus. Consagração, entrega, baseado na revelação de Deus. Na tua luz, vemos a luz.
Deus revelava a Abraão, Abraão erguia o altar. Deus revelava de novo, mais um altar, de novo, mais um altar. O altar é sempre consequência da revelação. Adoração não é atitude de baixo para cima. Adoração é uma reação à revelação de Deus do alto, em Cristo Jesus. Então ele ia erguendo seus altares. Quando no último altar erguido, capítulo 22 de Gênesis, ele coloca o seu filho, Isaac, a quem amas. Tão lindo aquele capítulo. Por quê? Porque, irmãos, a marca da vida de Abraão e dos patriarcas era a vida de altar e tenda. Não é assim? Eles erguiam altares e habitavam em tendas porque eram peregrinos, seguindo então a Deus e caminhando com Ele. Abraão, digamos que ele pegou Isaac como dom de Deus e colocou direto da sua tenda, sem passar pelo altar. E tudo que nós recebemos e armazenamos na nossa tenda tende a nos amaldiçoar, a nos corromper. Então o Senhor, naquele dado momento, ele diz: Abraão, estou vendo alguma coisa dentro da sua tenda que não passou pelo meu altar. Então agora toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e oferece a mim em holocausto. E os irmãos conhecem toda a história. Quando aquela faca então estava para descer sobre aquele menino, o coração de Abraão tinha sido recuperado, porque Abraão morreu. O Senhor não queria matar Isaac, ele queria matar Abraão. E quando Abraão então morreu, então agora o Senhor podia recuperar. Agora pode pôr o Isaac aí na tua tenda. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz através dele. Tudo o que recolhemos na tenda, sem passar pelo altar, há de nos corromper. Então, irmãos, isso é tão necessário ser aplicado em todas as nossas relações. O que há na sua vida, irmão? O que há no seu relacionamento conjugal que não passou pelo altar? Seu trabalho já passou pelo altar? Seu dinheiro, suas posses, seus bens já passaram pelo altar? Sua esposa, seus filhos já passaram pelo altar? Alguns irmãos aqui tiveram a experiência aí do trote do sequestro, tão conhecido aí no nosso país. Será que aqueles que sofreram isso, que pertencem ao Senhor, reconhecem e enfrentaram isso de forma real, né, como luta real? Será que compreendem o que o Senhor quis forjar neles? Que as nossas mãos são o lugar mais perigoso e as mãos do Senhor são o lugar mais seguro. Que nós não retemos nada nas nossas mãos. Tudo pertence a Ele. Agora, nós conhecemos isso na Bíblia e na teoria. Mas o Senhor quer nos levar a palmilhar essa verdade. Tudo pertence a Ele. Tudo vem de Ti, Senhor, e das Tuas mãos nós te damos. Então, irmão, no discipulado a Cristo, Ele quer cravar essas verdades profundas em nós. Ele é o nosso tesouro. Nós nada temos. Nós não governamos nada. Nós não temos controle sobre nada. Nós não podemos mudar o outro. Na medida em que o Senhor vai nos mudando de vasilha em vasilha e que os nossos relacionamentos vão tendo sabor. Sabor alterado, como diz lá Jeremias, né? Então, vós não podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem habita em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não habitar em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Presta atenção. Se habitardes em mim, até agora ele vem dizendo apenas o habitar em mim, mas olha como o Senhor é um professor maravilhoso. Ele quer nos levar à experiência relacional. Então agora ele vai nos ajudar a entender o que é habitar nele. Porque nós podíamos fazer essa pergunta: Senhor, eu quero habitar em Ti. O que é habitar em Ti? Será que isso é tão espiritual, tão mágico, tão místico, que eu não posso tocar isso? Eu quero habitar, eu quero viver no Senhor, eu quero permanecer em Ti. Você já leu aquele livretozinho, A Prática da Presença de Deus? Daquele monge chamado Lourenço, irmão Lourenço, é o seu nome. Era um monge, cozinheiro de um mosteiro. E ele escreveu esse único livro, A Prática da Presença de Deus. Maravilhoso. Irmão, não tem poucas coisas mais barulhentas do que uma cozinha. Uma cozinha, uma grande cozinha. Veja lá o exemplo dessa cozinha aí, não é? É movimento o dia todo, prepara uma refeição, lava aquela coiseira, já vai preparando a outra e lava a outra coiseira. A cozinha é barulhenta, não é? Esse irmão Lourenço, ele era cozinheiro. Olha o livro que ele escreve, A Prática da Presença de Deus. Dá para praticar a presença de Deus na cozinha. No meio do barulho, no meio do entra e sai, do vai e vem. Porque a prática da presença de Deus é mais do que consciente.
está além do consciente. É uma atmosfera. Se vive na presença de Deus. Vive-se na presença de Deus. É uma atmosfera, é um lugar de habitação. Se fosse consciente, a hora que você está dormindo, você não está na presença de Deus. A hora que você está estudando um assunto lá, você não está na presença de Deus. Irmãos, permanecer na presença de Deus é algo que vai muito além do consciente. É algo espiritual. Significa que em nenhum momento, nada tem permissão de te separar dele. Então, se em algum momento, se você é um ramo que habita na videira, se em algum momento, qualquer sugestão de motivação, de pensamento, vem ao teu coração que fere, que ofende ao Espírito Santo, aquilo é rejeitado. Porque a sua habitação é permanente em Cristo. Não depende de você estar consciente ou não consciente. Não é nessa esfera. Está muito além dessa esfera. Mas à medida que você vai, então, desenvolvendo essa prática da presença de Deus, é que você vai percebendo isso. Que você permanece. Então é muito diferente. Você vai ouvir as pessoas em Cristo. Você vai ouvir o mundo em Cristo. Lembra o Senhor Jesus pregando, coisa maravilhosa? Ele usava as coisas mais naturais, mais simples do dia a dia. Porque ele via e ouvia o Pai em tudo. Será que essa é a nossa condição? Esse é o nosso discipulado? Esse é o nosso privilégio? Habitar nessa videira, viver no Santo dos Santos. Nós fomos chamados para isso. Se temos negligenciado esse chamamento, nós sabemos as consequências, como são pesadas, como é duro carregar a nós mesmos. Agostinho, que eu citei ontem, viveu no quarto século, ele escreveu uma frase muito interessante, que anotei aqui, numa página branca da minha Bíblia. Veja só o que ele diz sobre esse descanso. Preste atenção, ele diz assim: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. Por que queres, ele está falando com seu próprio coração, por que queres apoiar-te em ti mesmo, ficando sem apoio? Lança-te nele e não temas, ele não fugirá de ti. Atira-te sem reservas, e ele te receberá e te curará. Quando estiver unido, habitação, quando estiver unido a ti, Senhor, com todo o meu ser, eu não mais sentirei dor ou cansaço. A minha vida será verdadeiramente vida, toda plena de ti. Senhor, tu alivias a quem plenamente satisfazes. Presta atenção nessa frase. Senhor, tu alivias aquele a quem plenamente satisfazes. Se o Senhor é a nossa satisfação, Ele é o nosso alívio, porque o nosso cansaço somos nós. Alivias a quem plenamente satisfazes. Não estando eu ainda repleto de ti, Senhor, eu sou um peso para mim mesmo. Não estando ainda repleto de ti, sou um peso para mim mesmo. Por isso o Senhor lá em João 15 diz: habitai em mim. E depois ele vai continuar, concluindo então, nos mostrando como habitar, de forma muito prática, específica, nada místico, nada teórico, nada espiritualizado, nada disso. Se habitardes em mim, verso 7, agora, e as minhas palavras habitarem em vós. Colossenses 3,16. Texto que nós já lemos. Minhas palavras habitarem em vós. Está vendo a importância? Irmão, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, estoque a palavra de Deus no seu coração, gaste tempo com a palavra de Deus. Ela é a chave da nossa vida relacional com o Senhor. O Senhor conservou essa palavra escrita, logos, na nossa mão, sobre sangue de mártires, de irmãos e de irmãs. Houve uma rainha na Inglaterra no século XVI, se não me engano, talvez princípio do XVII, chamada Maria a Sanguinária, a tal Maria I, a louca. E ela deu uma ordem durante o seu governo que todos os cristãos, todos os lares onde fosse encontrada uma Bíblia, o chefe daquele lar deveria ser degolado e parte do seu sangue deveria ser retirado, recolhido numa bacia, e a sua Bíblia deveria ser mergulhada no seu sangue. Porque o diabo não detesta apenas a vida do povo de Deus como testemunho, ele detesta a Bíblia. Ele tem pavor da Bíblia.
Porque a Bíblia é a autorrevelação de Deus em Cristo Jesus. Na medida que a palavra de Deus é aberta, e todos os movimentos de avivamento genuínos na história da igreja nos concederam isso, uma Bíblia aberta. Não adianta você abrir no Salmo 91, largar lá no cantinho, assim, para abençoar a casa, não. Não é? É abrir a palavra, para que a palavra possa habitar no teu coração. O legalista, fariseu, não entendeu o que o Senhor falou em Deuteronômio 6. Quando ele falou que essa palavra devia estar por frontal entre os seus olhos, não é isso? E amarrada nas suas mãos, não é isso? Nos filactérios. Então, o que eles fizeram na época deles lá, dos fariseus, na época do Senhor Jesus? Eles recortavam, faziam uma caixinha de couro, tipo um porta-versículos, que nós temos hoje de madeira, eles faziam de couro. Então, eles faziam aquelas caixinhas de couro, recortavam trechos das Escrituras e punham na caixinha. E amarravam aquilo na mão, filactério. Então o Senhor falou assim, eles alongam os seus filactérios. Aí, se você olhasse para um deles lá, ele está com uma caixinha pequenininha, fala, nossa, aquele lá tem pouquinho da palavra de Deus. Aí outra caixinha mais comprida, fala, aquele lá é mais erudito. E o outro está com um caixotão lá que ele mal consegue carregar, né? E o outro amarrava assim, imagina, parecia um cabrito, né? Aquele chifre na frente, assim. A palavra de Deus amarrada na testa. Não foi isso que o Senhor quis dizer, né? Que assim ela está do lado de fora. O Senhor falou que a palavra dele deveria governar a nossa visão, o nosso entendimento, tudo o que pensamos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Colossenses ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Em Filipenses 4 ele diz assim, tudo que é puro, santo, amável, verdadeiro, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4. Foi isso que o Senhor quis dizer. E não para sair amarrando versículo no corpo inteiro. Não é? Então ele diz, as minhas palavras habitarem em vós. Está vendo? Ele está nos ensinando o segredo da vida de comunhão. Ele está nos ensinando o segredo da habitação celestial, da habitação em Cristo. Habite ricamente em vós a palavra, minhas palavras permanecerem em vós. João 6,63. João 6,63. Ele diz, porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Né? Então, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto, concluindo lá o texto que eu citei é João 6,63, né? As palavras são espírito e são vida, por isso habite ricamente em vós. Minhas palavras permanecerem em vós. Então lá continuando no capítulo 15 e concluindo, ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? Irmão, não está claro, não é muito claro. Fruto, mais fruto, muito fruto. Certo? Processo. No versículo 3, limpos pela palavra. Isso aponta, faz alusão à questão do novo nascimento. Vós já estáis limpos. Lembra lá em João 13, quando o Senhor está lavando os pés dos discípulos, Pedro não compreendeu aquilo, queria, o Senhor então, já que o Senhor o repreendeu, você não vai ter parte comigo. O Senhor falou, então não lava só o pé, Senhor, lava o corpo todo, lembra? E o Senhor falou assim, quem já se banhou, não necessita lavar, senão somente os pés. Pedro, você já é meu, eu já te purifiquei. Usando a linguagem mais adiantada do Novo Testamento, nós podíamos dizer, Pedro, você já nasceu de novo, você já me pertence, minha vida já está em você não tem que tomar um banho inteiro, você tem que lavar os seus pés diariamente, da poeira do mundo, desse embaçamento, para que você possa permanecer em mim. Não é? Senão você não tem parte comigo. Ele não diz parte em mim, ele diz parte comigo. Ele está falando de comunhão. João 13. Aqui é a mesma coisa. Então é fruto, mais fruto, muito fruto. Versículo 3, limpos pela palavra, novo nascimento. Versículo 8, final, discipulado. O propósito do novo nascimento é discipulado. É fruto, mais fruto, muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Habitai no meu amor. Então nós estamos vendo aí ajuda dupla. Habitai em mim. Como? Minhas palavras habitando em vós. O que significa isso? Habitar no meu amor. Está vendo como o Senhor nos ajudou? Será que nós temos mantido uma relação fresca de amor com Ele?
para com Ele. Isso é marca de permanecer, uma relação fresca de amor. Será que nós não temos impedido que nada, permitido que nada nos separe dEle? Será que nós temos colocado todos os nossos caminhos diante dEle? Temos aprendido a esperar nele, confiar nele, permanecei no meu amor. Então, o último verso, ou penúltimo, se guardardes os meus mandamentos, de novo, palavra, permanecereis no meu amor. Então o Senhor está fazendo intercâmbio aí. Habitar nele, ter as palavras habitando em nós e habitar no seu amor é a mesma coisa. E o verso 10, parte final. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. E ele conclui essa sessão, primeira sessão do capítulo 15. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, olha a videira, palavra chave para a videira, gozo, vinho é gozo, né? Para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que lindo capítulo. Ele começa com eu sou a videira e termina com meu gozo e vosso gozo. Essa é a finalidade da videira. Esse é o nosso chamamento celestial. Permanecer nele. Somos só um ramos, finos, delicados, vulneráveis, mas o que sai de nós, aquele lindo cacho, né? Pendurado ali nas nossas vidas, não é nosso, não é nosso, é dele. Mas nós temos o privilégio de sermos os veículos, tesouro em vaso de barro. Irmão, falar sobre gozo relacional sem tocarmos nessa base é perder tempo. Totalmente, né? Perder tempo com maneiras, técnicas e caminhos. Então, vamos concluir com isso. E se o Senhor permitir, hoje à noite, amanhã, nós vamos estudar 2 sessões do livro de Cantares. E vamos procurar ver o amor em maturidade. O amor inicial, capítulo 1, até o amor maduro, capítulo 8. Vamos vasculhar um pouco do crescimento do amor maduro. Amor inicial, o amor jovem, o amor maduro no livro de Cantares. Em primeiro lugar, vendo a nossa relação com o Senhor e, consequentemente, aplicando esses princípios à nossa relação uns com os outros. O Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, nós só podemos agradecer-te em Cristo Jesus, porque o Senhor nos chamou com tão grande chamamento. Que privilégio para nós sermos ramos da videira verdadeira. Que privilégio para nós podermos ser cuidados pelo Senhor. Muito obrigado porque podemos habitar em Ti. Termos as Tuas palavras habitando em nós. Senhor, quanto carecemos de crescer na experiência dessa vida relacional com o Senhor. Encontrarmos em Ti a nossa residência. Fixarmos em Ti a nossa residência. Senhor, amarra-nos pelo Teu amor. Constrange-nos a correr após Ti. Ganha todas as reservas do nosso coração. Ganha todos os recônditos. Na Tua luz, vemos a luz. Pedimos ao Senhor que traduza na história da nossa vida pessoal e da nossa vida conjugal a Tua palavra nessa manhã. Só o Teu Espírito pode interpretá-la dentro da nossa história. Nós pedimos que o Senhor faça isso, ganhando-nos mais para Ti. Em nome de Jesus. Amém.